Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o dia que o Senhor fez e a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar nele. Não obstante as lutas, não obstante as dificuldades, o Senhor é com você e certamente no sangue de Jesus nós temos a vitória. O sangue de Jesus, tinha um cântico antigo, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, bendito mesmo seja o teu santo nome. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, por esse encontro que estamos tendo neste dia, pela palavra do Senhor que vai ser ministrada no nosso coração, por tudo quanto o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. E nós sabemos que o Senhor sempre nos surpreende com bênçãos maravilhosas. Nós te agradecemos desde já, antecipadamente, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Ministra a tua palavra no nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto para nós meditarmos hoje se encontra no livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no Êxodo, no capítulo 2. Quero ler os versículos 23 a 25 com vocês. Diz assim, Êxodo 2, 23. Muito tempo depois do acontecimento que vinha acima desse texto, morreu o faraó, o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou, simpatizou, se comoveu com os israelitas, viu a situação deles e se compadeceu disso. O que eu quero falar com vocês hoje é de uma coisa fantástica, de um poder que é tremendo na vida daquele que crê. O poder do sangue de Jesus. Eu sei, nós estamos no Velho Testamento, o poder do sangue de Jesus vem no Novo Testamento, mas há muitas analogias, muitas comparações que podem ser feitas para nos abençoar, tendo em vista a história do povo de Israel com a nossa realidade presente. Eu ouvi uma frase essa semana que me impactou muito. A frase é a seguinte: o que Jesus fez na cruz respondeu a todas as perguntas, resolveu todos os problemas e ganhou todas as batalhas. Eu ouvi essa frase e ela me chamou muito a atenção, me impactou mesmo, porque eu parei para pensar nela. Essa frase contém a mais pura e eterna verdade no universo. O problema é que ela não é a mais pura e eterna verdade na vida da maioria dos crentes, infelizmente. Por exemplo, eu tenho muitas perguntas sem respostas, tenho muitos problemas em aberto, e as lutas não cessam. No mundo tereis aflições, o próprio Jesus disse. Mas ainda assim, com tudo isso, eu creio que eu sou uma pessoa extremamente abençoada e creio também que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, por causa do poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, fiquei pensando nessa frase. Jesus respondeu a todas as perguntas. Ainda que eu tenha algumas coisas pendentes na minha mente, a verdade é que é o seguinte: eu não preciso
das respostas todas, porque Jesus é suficiente para mim. Jesus resolveu todos os problemas na cruz. O problema é que eu tenho uma compulsão por criar novos problemas. Jesus ganhou todas as batalhas na cruz do Calvário, mas eu, infelizmente, ainda fico me debatendo como uma pessoa que está sendo resgatada de um afogamento, apesar de já estar salvo. Então, acabei chegando à conclusão de que uma verdade bíblica, como dessa frase que eu citei para vocês, que me impactou, que é uma verdade bíblica e por ser bíblica é espiritual, ela não pode ser entendida naturalmente. Não dá para absorvê-la naturalmente. O que acontece? O nosso adversário, o diabo, ele interfere na assimilação das verdades, dessas verdades da nossa vida. Ele interfere no cumprimento dessas verdades das nossas vidas. Porque tudo que Deus diz é bom para nós, tudo que Deus diz é bênção para nós. Mas o diabo tenta subverter tudo que Deus diz, fazendo uma interpretação segundo o olhar dele. E segundo o entendimento do nosso adversário, as coisas que Deus quer para nós não são bem assim. Na verdade, Deus não quer que a gente veja as coisas como Ele vê. Deus não quer que a gente desfrute da vida na sua plenitude. Que Deus é que está nos enganando com essa história toda de evangelho. Vejam só, por esses dias eu assisti um trecho de um filme que eu estava passando, nem me lembro o nome do filme, mas a cena me chamou a atenção, porque ela se passava num lugar, e o protagonista do filme, ele estava assim, tipo numa galeria de arte, não é? Tinha aquelas pinturas renascentistas, parecidas com aquele afresco do teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, tipo daquelas pinturas assim, mas falando do Jardim do Éden, mas com uma versão bem diferente daquela da Bíblia. Então, na visão do pintor daquela obra, né, ele retratava a rebeldia do homem como sendo prazerosa para eles. Adão e Eva, na concepção dele, não se arrependeram. Muito pelo contrário, eles se sentiram muito bem. Por quê? Porque eles tinham um ao outro. E quem ficou mal nessa história foi Deus, que ficou sozinho. Vejam como há uma distorção diabólica sobre o que diz as Escrituras Sagradas. E muita gente engole esse tipo de interpretação ou então para pensar se é assim mesmo. Mas o Deus que nós servimos não é assim. Deus é por nós, o diabo que é contra nós. No texto que nós lemos aqui, no Êxodo, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó e enviou socorro, enviou Moisés ao faraó com uma única mensagem. Qual mensagem? Deixa o meu povo ir. Então, qual é o paralelo entre a história dos israelitas no Egito e a do povo de Deus hoje, entre nós hoje? Com raríssimas exceções, raríssimas mesmo. A maioria do povo de Deus também continua sendo escrava. Só que não mais do faraó.
mas da natureza pecaminosa. E qual é a saída para isso, você perguntaria para mim? No caso do povo de Israel, a saída encontrada, dada por Deus, foi sangue nos umbrais das portas, nos batentes das portas e janelas, e em seguida o mar. No nosso caso, qual é a saída para nos livrarmos ou para suplantarmos essa natureza pecaminosa? É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se a gente não for para a cruz, a gente não consegue fugir daquilo que nos persegue, que nos aprisiona, que nos mantém escravos. A cruz é a nossa única saída. Não é preciso entender as implicações teológicas da cruz para ser salvo, até porque as explicações teológicas às vezes mais nos confundem do que nos ajudam, porque elas são difíceis para um leigo entender. Mas é preciso crer que ao ser lavado pelo sangue de Jesus, quando a gente vai para a cruz de Cristo, o que acontece? O caminho se abre como o mar se abriu, e os pecados que nos assombram, que nos infernizam, que nos mantêm prisioneiros, escravos, acabam sendo engolidos pelo sangue de Jesus, assim como aconteceu com o faraó e o seu exército no mar. Agora, verdade seja dita, pisar no mar, no caso dos israelitas, e irmos para a cruz, tomarmos a cruz e seguirmos a Jesus, no nosso caso, não é coisa fácil de se fazer. Há uma batalha muito grande nesse sentido para a gente não ir para a cruz, para a gente não se apossar do poder do sangue de Jesus. Lembram-se da mulher de Ló? Ninguém da família de Ló, e nem o próprio Ló, pareceu entender o que estava para acontecer ali em Sodoma. Então eles tiveram que ser arrancados à força de Sodoma pelos anjos. Agora, a mulher de Ló não aguentou. O que ela não aguentou? Ela não conseguiu ficar sem olhar para trás. Era uma ordem, não olhem para trás. E ela não conseguiu ficar sem olhar para trás, de tão apegada àquela cidade, tão apegada àquele estilo de vida, àquele povo que ela estava. E por isso ela teve um fim tão trágico quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque é muito difícil entender o que a gente não quer entender. É muito difícil aceitar aquilo que a gente não quer aceitar. Entender o sacrifício de Jesus, as implicações, os desdobramentos, não é coisa fácil, não. É muito mais um ato de fé do que de entendimento. Mas você pode ter certeza de uma coisa. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre quem passa pela cruz de Cristo, sobre quem é lavado pelo sangue de Jesus. Deus quer que sejamos livres e não mais escravos. Deus fez coisas inacreditáveis e sem precedentes para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Ele disse para Moisés o seguinte: pintem os umbrais das portas e janelas com o sangue do cordeiro. Por quê? E ele explica o que vai acontecer no capítulo 12, que nós não lemos aqui no verso 13. Lá ele diz o seguinte: eu vou passar, e se eu, quando passar, vir o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, nos batentes das portas daquela casa, então naquela casa não haverá morte. Se o sangue de Jesus estiver derramado sobre a sua vida, não haverá mais maldição, não haverá mais escravidão, não haverá mais derrota espiritual, a menos que você permita, a menos que você empreste o seu ouvido para as bobagens que o mundo diz, para as bobagens que o diabo diz. O sangue de Jesus acaba com a acusação e a condenação que estão sobre nós. O sangue de Jesus impede que os poderes das trevas possam fazer o que quiserem conosco. O sangue de Jesus interrompe o curso do pecado em nossas vidas. O sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo.
E é muito interessante o progresso dessa história, dessa coisa do cordeiro, do sangue do cordeiro. No tempo de Adão, Eva, Caim e Abel, já fora do jardim, era um cordeiro por pessoa, o sacrifício. Abel fez um sacrifício por si mesmo. Lá na Páscoa, aqui no texto do Êxodo, já era um cordeiro por família. E se a família fosse pequena, ela deveria se unir com uma outra para que o cordeiro fosse consumido totalmente. Quando a lei foi dada, mais tarde, passou a ser um cordeiro por nação, pela nação de Israel. Era um sacrifício com validade de 1 ano que o sumo sacerdote fazia pelo povo. Então, nessa ocasião, havia sempre uma expectativa. Será que Deus vai aceitar o sacrifício esse ano? E se Ele não aceitar, como é que vai ficar? Porque não basta fazer um sacrifício. O sacrifício precisa ser aceito. Falei de Caim e Abel aqui. Ambos fizeram sacrifício, mas só o de Abel foi aceito. O de Caim não foi. Então não basta fazer sacrifício. É necessário que o sacrifício feito seja aceito por Deus. Agora, quando Jesus veio, Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele foi o Cordeiro para o mundo inteiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É um sacrifício de uma vez por todas e por todo o mundo. Hebreus 9:12. Nós não precisamos mais ficar aflitos para saber se Deus vai aceitar o sacrifício ou não. E se não, como é que vai ficar? Não, essa história acabou, essa agonia acabou, porque o sacrifício de Jesus é de uma vez por todas. Deus aceitou na eternidade já. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, porque com isso, agora, Deus já nos perdoou para sempre em Cristo Jesus. Uma segunda coisa que eu quero que você entenda com relação ao poder do sangue de Jesus é que a ordem aqui, e eu já citei superficialmente um pouco antes, a ordem na Páscoa do Egito era a seguinte: não deixem sobrar nada do cordeiro. Está no capítulo 12, verso 10 do Êxodo. Isso significa, o que isso significa para nós hoje, no nosso contexto? Significa que não podemos aceitar o sacrifício de Jesus parcialmente. Sabe quando a gente compra um frango assado e na casa as pessoas, cada um tem um gosto, um gosta da asa, outro gosta da coxa, outro gosta da carne branca? Essa coisa de eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero ficar com isso, eu quero ficar com aquilo, não quero aquela parte, não quero aquela outra parte, não gosto disso, não gosto, mas amo isso aqui. Com Jesus não pode ser assim. Não podemos aceitar somente aquilo que nos convém da palavra de Deus. A gente tem que abraçar tudo, senão não teremos nada. Não podemos escolher palavras que a gente gosta só porque nos são simpáticas e agradáveis, e as outras a gente simplesmente faz cara feia, rejeita, ignora, porque elas confrontam a nossa realidade de vida, elas nos invadem, porque elas batem de frente com a maneira da gente ser, com a maneira da gente pensar. É tudo ou nada, é tudo de Deus ou nada de Deus, é simples assim. Comam o cordeiro inteiro, não deixem sobrar nada. Não, e não fique preocupado com o que os outros vão pensar, vão dizer de você, se você abraçar tudo de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo nunca vai ver com bons olhos quem é um discípulo de Jesus. Não espere que eles amem isso, que o mundo ache maravilhoso. Não acha. O mundo acha maravilhoso aquilo que não presta, infelizmente. Preocupe-se você com o que a Bíblia diz.
E entre tantas coisas que ela diz, uma delas importantíssima, escrita por Paulo em Romanos 1,16, é que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, no sacrifício dele na cruz, você vai ser salvo, vai ser salva, aleluia! E não é só isso, você vai ser um abençoado, uma abençoada. Sabe o que isso significa? Significa que você não vai mais precisar daquilo que o mundo chama de sorte. Quem precisa de sorte não tem Jesus na vida, porque quem tem Jesus já é e já está abençoado, já é e já está abençoada, e não precisa da sorte, porque o poder do sangue de Jesus está sobre si. Não tem para ninguém. O que Deus diz para Josué? Onde vocês pisarem a planta do pé, eu vou dar para vocês. Ninguém poderá contra você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Precisa mais o que, meu irmão, minha irmã? Sorte? Não. Sorte é algo, inclusive, incerto e muito injusto ou injusta. Por mais que se deseje, ela não acontece para todos. Apenas uns poucos caem na graça da sorte. Mas com Deus não é assim. Todos têm acesso à bênção de Deus através do sangue de Jesus. Todos os que creem podem ser salvos, e todos os que são salvos são abençoados quando abraçam a palavra de Deus por inteiro, sem restrições, sem aquela frase normal, comum, não é bem assim. O sangue de Jesus tem poder. Sangue comunica a vida, mas também comunica problema no corpo, no físico. A falta dele extingue a vida. A contaminação dele leva à morte. Pela minha experiência de vida, nos consultórios médicos dos meus 59 anos de vida, assim, invariavelmente, cada vez que você vai no médico, uma das coisas que ele pede de pronto é exame de sangue. Exame de sangue. Por quê? Porque se houver algum problema, provavelmente o exame do sangue vai mostrar isso, vai mostrar as alterações. A Bíblia usa o verbo falar relacionado ao sangue. Deus diz a Caim o seguinte: o sangue do seu irmão clama, fala da terra, grita da terra. Hebreus 12:24 diz que o sangue de Jesus fala mais ainda, fala melhor ainda do que o sangue de Abel. Portanto, o sangue de Jesus tem o poder de nos comunicar a vida que vem de Deus. O sangue de Jesus afeta tanto a maneira como a gente vive quanto a maneira como a gente morre. A falta do sangue de Jesus na vida é sinal de morte, morte eterna. Permitir-se contaminar, tendo o sangue de Jesus sobre si, é sinal de doença, de infecção espiritual. O pecado é uma infecção espiritual. O sangue de Jesus é uma cobertura sem a qual ninguém deve ficar. O sangue de Jesus é mais do que apenas um ritual de iniciação. Ele afeta, como eu disse, a nossa maneira de viver e de morrer. Quando? Quando a gente está ciente disso. Os israelitas estavam cientes, embora não compreendessem as implicações, mas eles estavam cientes do que deveriam fazer no seu último dia no Egito. O sangue do cordeiro, aspergido nos batentes das portas e janelas das casas onde eles estavam, impediu que o anjo da morte levasse os seus primogênitos. Mas os egípcios não tinham ciência disso, não tinham conhecimento disso. E o que aconteceu? Ficaram sem os seus primogênitos e o choro era ouvido, os gritos eram ouvidos de longe.
É isso que acontece com quem não tem o sangue de Jesus sobre si. É isso que acontece com quem não traz o sangue de Jesus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Sofrimento, dor, choro. É claro que nós não estamos falando de carregar um frasco ou uma bolsa com sangue para todo lugar onde se vai. Até porque não pode ser qualquer sangue, teria que ser o sangue de Jesus. E onde a gente ia arranjar isso hoje, não é? Mas nós estamos falando de nos tornarmos conscientes do poder do sangue de Jesus e espiritualmente, em oração, aspergirmos o sangue de Jesus por onde quer que a gente se encontre, em casa, no trabalho, no lazer, seja lá onde for. Você e eu não somos responsáveis por tudo que acontece, mas somos responsáveis por tornar o sangue de Jesus visível ao anjo da morte, onde quer que estejamos. Como eu disse antes, não precisa ficar tentando entender as implicações, desdobramentos, doutrinas teológicas a respeito do sangue de Jesus, mas obedeça, certifique-se de que as pessoas que estão nos seus locais de atividade estejam cobertas pelo sangue de Jesus, porque sem essa cobertura, o que lhes resta, o que resta para elas é a morte. Esse é o poder do sangue de Jesus, ele impede que a morte eterna chegue até nós e até os nossos. Idosos, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, animais, foram abençoados pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das casas no Egito. E uma coisa muito interessante, gente, nem todos eram bons, nem todos aqueles israelitas eram honestos, nem todos mereciam. Aliás, a gente sabe que ninguém merece, mas onde havia o sangue, o anjo da morte não ceifava a vida. E esse poder não está disponível para quem merece. Esse poder do sangue de Jesus está disponível para quem crê. Isso é muito interessante porque as pessoas que mais foram beneficiadas pelo ministério terreno de Jesus foram aquelas que, do ponto de vista humano, menos mereciam. Era gente considerada pelos bons da pior espécie, prostituta, cobrador de impostos, gente com doença ou deficiência, que naquela época eram consideradas impuras, ou seja, elas estavam naquela condição porque mereciam. Aquela ralé toda, esse pessoal todo que os bons, entre aspas, consideravam miseráveis, impuros, esse pessoal sabia o quanto precisava de Jesus. E é preciso que nós todos saibamos que o sangue de Jesus não está disponível para quem merece, senão nós estaríamos fritos. Ele está disponível para todos, tem para todo mundo. Não é que nem as vacinas contra a Covid hoje, que tem que ser administradas seguindo um cronograma, porque não tem para todo mundo no momento. O sangue de Jesus tem para todo mundo a qualquer momento, desde sempre. A única coisa que essas vacinas parecem ter em comum com o sangue de Jesus é que, eventualmente, elas estarão disponíveis para todo mundo, indistintamente. Todos poderão ser vacinados, o que não significa que todos serão. Assim como acontece com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Jesus, que está disponível para todos, mas nem todos querem. Ele morreu por todos, mas nem todos querem isso. O importante é que você queira. O importante é que você seja impactado, você seja impactada pelo poder da cruz, pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Chegará o dia que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro nem lágrimas, não haverá mais perturbação nem preocupação, não haverá mais ansiedade, não haverá mais doenças e nem morte. Esse dia vai chegar, glória a Deus. Nesse dia, as respostas que nós tanto ansiávamos nesse mundo se tornarão completamente desnecessárias para nós. Nesse dia, os problemas que se acumulam hoje em nossas vidas simplesmente desaparecerão. Nesse dia, as lutas que enfrentamos diariamente sumirão, e eu vou usar uma expressão aqui do mundo, como num passe de mágica,
Num piscar de olhos, tudo vai mudar. Numa fração de segundos, tudo vai ficar diferente. Mas não um diferente para pior. Não um diferente para a gente ter que se adaptar a contragosto, como tem sido desde o ano passado. Porque a gente está se adaptando. Mas não porque quer, nem porque gosta, porque tem que se adaptar, não tem outro jeito. Não, no caso disso que eu estou falando para você aqui, será um diferente maravilhoso. Tudo por causa do sangue de Jesus. Esse sangue tem poder como nada mais no universo tem. Você não pode ficar indiferente a isso. Chegou o momento em que Deus está dizendo ao faraó que domina você, que escraviza você. O que Deus está dizendo para isso que escraviza você? Deixa o meu povo ir, deixa o meu filho ir, deixa minha filha ir. E o que você tem que fazer? Você tem que ir, tem que sair debaixo do jugo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Jesus nos livra da escravidão, do pecado, para uma vida plena e eterna. Tome posse dessa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Não dependa mais da sorte, não fique com esse negócio na cabeça, dependa da bênção de Jesus na sua vida, dependa do poder do sangue de Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.